Mas você começou me perguntando se eu achava que cultura era importante, enfim, né, para as pessoas de recursos humanos especificamente. E aí concordamos que sim, que é essencial, né, para o time de recursos humanos, mas que está para além disso, né? No fim do dia, então, qual que é a tua visão, assim, de quem tem essa responsabilidade? Eu acho que é uma responsabilidade. Olá! Oiê! E aí, Rei? Tudo bem? Tudo bom, você? Tudo bem também, tudo bem. Não, primeiro agradecer, né, a você ter aceitado o convite para a gente bater esse papo. Além de agradecer, eu gosto sempre de começar, né? Talvez uma coisa para a gente começar, porque uma das coisas que eu aprendi é que 1 hora parece que é muito tempo, né? O Instagram limita a gente nessa 1 hora. Nas primeiras que eu estava fazendo, eu achava que 1 hora ia ser muito tempo. Eu ficava, gente, não sei, acho que 1 hora, com 15 minutos eu não vou ter mais o que falar. Depois você vai vendo que 1 hora, na verdade, é pouco. Quando você vê, passa super rápido e você já cara, não vai dar, começa a contagem regressiva ali dos 2 minutos e você fica desesperado. Então, a gente pode começar, até porque o tema acho que é bastante, a gente tem bastante espaço para a gente falar, bastante a gente gosta de falar, né? E já tivemos Tem essa. duas pessoas que gostam de Que falar gostam de aqui. falar bastante. Talvez não em frente à câmera, mas gosto de falar. Depois que engrena, o negócio vai embora. Então, para introduzir, além de agradecer de novo, cara, por você ter aceitado o convite, criado essa oportunidade para a gente interagir aqui, matar a saudade das nossas conversas. Além de agradecer, eu gosto sempre de começar introduzindo por que que eu convidei essa pessoa, fez esse convite para a pessoa estar aqui. E eu acho que, para mim, tem uns motivos muito claros, 2 motivos muito claros para ter chamado a Júlia para esse bate-papo. Eu acho que porque eu já queria, cultura é um tema que eu acho super relevante, um tema que eu já queria falar aqui. E eu acho que a Júlia é uma das pessoas que eu conheço mais apaixonadas por esse, entusiastas e apaixonadas por esse tema. Então, cara, eu não poderia, acho que, ter uma convidada melhor para discutir, para a gente conversar aqui sobre esse tema. E aí, pegando esse gancho da paixão, acho que uma outra coisa que eu acho muito forte na Júlia, assim, que eu admiro e acho que agrega muito na vida e aqui, é essa energia que ela tem, essa paixão que ela coloca em tudo que ela faz. Então, eu acho que é uma coisa que vai agregar. Eu tenho, acho que um tom mais moderado em tudo, e a Júlia é mais apaixonada, acho que dá um bom equilíbrio nesse bate-papo aqui. Um bom match nesse bate-papo. Então foi dos motivos, acho que foram 2 principais motivos, além de matar a saudade também, né? Mas foram os 2 dos principais motivos que eu quis chamar a Júlia. Quando eu pensei em fazer uma live sobre cultura, eu falei, cara, a Júlia seria a convidada ideal para a gente falar. E aí, aproveitando que o Pelágio está aí, a ideia é seguir na mesma pegada que a gente fez com o Pelágio, de uma coisa mais descontraída, sem roteiro, muito mais, cara. Eu falei, Júlia, pensa em X perguntas aí para você me fazer, eu vou pensar em algumas aqui e a gente vai conversando. Com o Pelágio, a gente não conseguiu nem chegar, acho que a gente ficou em 3 perguntas, que a gente foi falando, foi comentando, e aí foi por outro caminho. E, cara, mas eu achei que foi bem legal. Então, acho que esse Quantas a gente formato. vai conseguir fazer aqui, responder? Eu fiquei com remorso outra vez, porque a gente foi falando e as pessoas foram fazendo perguntas no chat e a gente não conseguiu entrar. A gente estava tão na nossa aqui que a gente não conseguiu interagir com as pessoas no chat. Vamos ver se a gente consegue dar conta disso tudo. E aí, ok, uma vez agora já falando por que eu convidei a Júlia, agradecendo, vai passar a palavra para a Júlia se apresentar, para quem eventualmente não conhece a Júlia, falar um pouquinho dela, do que ela já fez dentro, já que o tema é de cultura dentro de RH, falar um pouquinho do que ela já fez dentro de RH também, e talvez o que fez ela se encantar tanto por esse tema que é a cultura organizacional, né? Tá bom. Se é que eu acertei, você é encantada. Eu acho que você é super apaixonada pelo tema. Se não for, fica à vontade para falar que não, tá enganado. Quem disse que eu sou apaixonada? Nem gosto desse tema, na verdade. Adoro. Tá, deixa eu me apresentar. Bom, eu sou Júlia Vanucci, tenho 29 anos, sou psicóloga, carioca, psicóloga e tenho especialização aí em psicologia organizacional, né? E aí, o meu amor
por, acho que cultura organizacional começa desde a faculdade. Porque eu fiz o meu TCC sobre esse tema. Não sei até se você sabia disso. Eu não sabia, eu fiz também, eu nem lembro mais o tema, mas era cultura e gerações. Eu fiz o TCC, meu TCC foi sobre cultura também. Eu também atrelei as gerações. Também. Então, falei um pouco sobre cultura organizacional, enfim, aí corri aí sobre esse tema no meu TCC. Lembro de ter recebido um 10, assim, eu adorei. O resultado foi super positivo. E então, acho que meu amor começou daí. Eu, particularmente, também, né, como psicóloga, acho que a gente sempre está muito atenta ao comportamento das pessoas, aquilo que não é dito, e a gente vai falar muito sobre isso aqui. Que tem a ver, obviamente, com cultura. E aí, então, eu comecei a trabalhar com recursos humanos, inicialmente numa parte mais de recrutamento e seleção. Depois eu fui para a Souza Cruz, que foi, inclusive, onde a gente se conheceu, né? Você na área de remuneração, eu passei um bom tempo ali em talent, programa de desenvolvimento, carreira. Cheguei a trabalhar com clima, enfim, depois fui CDP de RH. E a minha última posição teve um quê grande cultural, né? No ano de 2019, onde eu tive a oportunidade de trabalhar à frente do programa de transformação da companhia, da Souza Cruz, né? Que a gente estava vivenciando naquele ano. E aí falava de uma transformação também cultural, né? No final do dia falava de uma transformação que o negócio estava vivendo, né? Sim. O mercado e o negócio impactado. Então, obviamente, o objetivo de crescimento do negócio, novas formas de fazer as coisas acontecer, nova forma de vender, nova forma de operar. E isso impactava diretamente na cultura interna da empresa, né? Então, acho que antes disso, a gente, como RH, a gente sempre está atrás da cultura, né? Todo mundo da organização, de alguma certa forma, está sendo impactado por cultura em algum momento. Mas nesse ano eu tive a oportunidade de me dedicar a esse tema. Porque acho que é uma coisa que está tão presente em tudo, mas dificilmente, às vezes é difícil pensar quem é o dono da cultura, né? Até talvez seja uma discussão para a gente explorar. Pode ser uma das perguntas. Essa não estava no meu roteiro, mas pode ser mais para frente. Aqui. Vai que depois você faz uma pergunta que eu já tinha feito. Pelo menos eu tenho essa na manga agora. Então, cara, se você me permite para a gente começar a aquecer, posso começar com a primeira pergunta, então, acho que você falou algumas coisas, queria pegar um gancho para fazer a primeira pergunta, né? Você falando da onde a cultura tá, né? Aonde ela tá inserida, a gente falando de quem é o dono da cultura, o RH, faz sentido, não faz? Cuidar da cultura. Queria começar com a pergunta de por que você considera importante que os profissionais de RH entendam da cultura organizacional, né? Se é que você considera importante. Estou assumindo que você considera importante que o RH entenda da cultura. Se você considera importante, por que é importante? Até para as pessoas pensarem, né? Talvez quem esteja aqui pensando, poxa, eu estou aqui, terça-feira, 8h47, será que vale a pena eu ficar? Por que eu vou ouvir sobre cultura organizacional, né? Faz sentido, é importante? Aí me diz aí o que você acha. Faz sentido. Eu acho que sim, com certeza. Minha resposta é sim. Acho que é super importante as pessoas de RH, né? O time de RH estarem dedicados e lerem, enfim, se atualizarem e gastarem tempo, né, dedicado à cultura, com certeza. Já digo de antemão que não acho que são só o time de RH que tem que estar dedicado ao tema, né? Mas acho sim que o RH tem um papel-chave e super importante no assunto, né? Porque no fim do dia, e aí talvez eu já esteja falando um pouco sobre o que é cultura, assim, cultura, de uma forma muito simples e sucinta, é o jeito de se fazer as coisas dentro de uma empresa. E isso, obviamente, está para além de práticas de RH, né? Mas também fala sobre práticas de RH. Para mim, entendo cultura como o jeito de se fazer negócio, o jeito de se relacionar com stakeholders externos, com parceiros externos, internos, o jeito de se tratar, né, os parceiros, os clientes e os próprios colaboradores. E quando a gente fala especificamente desse viés interno, né, de cultura, a forma que se trata os colaboradores, a forma que as coisas são feitas dentro da empresa, da porta para dentro, o RH está com certeza muito envolvido e com muita responsabilidade aí. Total. E aí, se me permite complementar,
uma das coisas que eu vejo na importância, é engraçado, não sei se passou isso com você, mas quando você vai fazendo as perguntas, quando eu fui montando as perguntas, eu falei, cara, como é que eu responderia isso? E aí eu acho que já é legal, porque você começa a fazer um exercício, começa a se preparar para as lives, fazer as perguntas, você vai pensando. E uma das coisas que eu pensei nisso, quando eu pensei nessa pergunta, cara, que cultura é uma alavanca muito importante, né, dentro do negócio. E aí eu concordo plenamente com o que você disse, falando que isso, inclusive, extrapola os limites do RH, né? É uma alavanca de negócio. E aí, quando eu vejo muita gente falando sobre diferencial competitivo, e às vezes o RH, eu vejo, inclusive, ele hipervalorizando algumas coisas, por exemplo, dentro da área de remuneração, às vezes a gente supervaloriza, falando, não, a tabela salarial é super estratégica, ninguém pode saber da tabela salarial, porque é um negócio super estratégico dentro da estratégia de pessoas. E quando eu paro para pensar nisso, eu vejo que, cara, não tem como a tabela salarial ser uma coisa hiper estratégica, ser um diferencial competitivo. Um hiper estratégico pode ser que é muito amplo, mas pensando como um diferencial competitivo, porque uma das coisas que você pensa quando é diferencial competitivo tem que ser alguma coisa que, além de fazer diferença na hora de você competir no mercado, tem que ser algo difícil de replicar. E tabela salarial acho que não cumpre com esse outro aspecto, porque tabela salarial, você pega um Excel, você copia e cola e tá feito. Já a cultura tem justamente esse ponto, que eu acho que é um diferencial competitivo muito importante, porque você forjar uma cultura, você desenvolver uma cultura, é um trabalho árduo, é um trabalho que você não consegue fazer do dia para a noite, você não consegue replicar. Você não consegue fazer um benchmark em alguma empresa e falar, ok, o que você faz de bom aí para desenvolver a cultura? Ah, beleza, aprendi, tomei nota de tudo e vou levar e vou fazer na minha e vai funcionar. E não é on-off, né? Não é assim, uma lâmpada que você liga e pronto, agora tá tudo dentro da cultura que eu quero. Ou não é um e-mail sei lá, do CEO, qualquer coisa, assim, não é uma ação, né, única, nem de cima para baixo, nem também de baixo para cima, é algo longo, assim, é um processo de mudança longo, porque fala sobre, principalmente, comportamento, na minha visão. Né? Total. Então, quando eu comecei dizendo assim, que para mim, obviamente, o RH tem papel-chave, mas não é só de RH, é porque muitas vezes as pessoas, quando eu converso sobre cultura, a primeira coisa que vem na cabeça é prática de RH. Ah, então é o programa de reconhecimento, é o programa de talento e sucessão, é o programa... Isso são programas, né? São programas, são iniciativas, são práticas de recursos humanos que, obviamente, vão endereçar essa cultura, né? Sim. Vão reforçar a cultura que eu quero ou não. Mas cultura está para além disso. Cultura é mais do que prática. Cultura também está escrito na política, mas também é muito mais do que política. Cultura, para mim, é grande essência comportamental. E comportamento você não muda de um dia para o outro, né? Você pode até colocar na política. Agora, a partir desse momento, todo gerente ou tem autonomia para não sei o quê. Sei lá, para direcionar um viés cultural de autonomia, por exemplo. Você pode escrever isso na política. No dia seguinte, talvez ninguém esteja operando dessa forma, porque é comportamento. Eu acho que a gente tem talvez uma herança cultural, falando mais de uma forma mais abrangente, de achar que a lei e regra resolvem as coisas, né? Tanto que se a gente olhar para a história do nosso país, a gente teve algumas tentativas de definir uma questão de preço, que, cara, na economia de estudo a gente vê que é decidido muito mais por oferta e demanda, a gente aprende isso lá no ensino médio, mas algumas vezes a gente tentou definir preço por lei. Falou, não, ok, vamos definir uma tabelar preço, e isso vai funcionar. A história mostra que não funciona bem assim. Eu acho que, justamente fazendo essa analogia, acho que muitas vezes as pessoas acham que podem resumir o comportamento das pessoas e principalmente o comportamento de um grupo, né? E diferente de um comportamento individual que eventualmente você consegue cercear, controlar ali de alguma forma, mas você controlar um grupo é algo mais complexo. Então você modelar comportamento é bastante complexo e não, óbvio que a lei ajuda ou atrapalha nesse aspecto, a lei, a regra, a política, mas para mim é muito claro que não é suficiente, né, para atender, para chegar no final. Acho que, fazendo uma analogia que eu vi outro dia, acho que a prática, o programa, é uma forma é o caminho. Talvez seja um dos caminhos para você chegar. Mas a cultura é o destino, e não necessariamente esse caminho vai funcionar. Acho que a gente tem que ter... Eu tenho exercitado muito de pensar sempre no destino para depois encontrar o caminho, não focar tanto no caminho, né, na forma. Exato.
Tô com várias coisas aqui já pra gente poder conversar, mas eu não vou. Não Então vai sei lá, qual que é agora terminei. Agora, então, um faz, outro Agora é faz. minha Já vez, fiz a fazer minha, agora pergunta. é a sua vez, tá na sua. Pega leve, Julia, tá aquecendo só. Tô brincando, vai lá, manda abraço. Bom, então vou fazer. Você começou, essa nem estava aqui no script, mas você começou me perguntando se eu achava que cultura era importante, enfim, né, para as pessoas de recursos humanos especificamente. E aí concordamos que sim, que é essencial, né, para o time de recursos humanos, mas que está para além disso, né? Sim. No fim do dia, então, qual que é a tua visão, assim, de quem tem essa responsabilidade para além de Cara, RH? eu acho que é uma responsabilidade dividida, assim como a gente falou. E eu acho que é importante, talvez, a gente ter clareza de qual é o papel de cada um nessa história. Eu vejo o RH de uma forma geral, a forma que eu vejo o RH não tem a pretensão de ser o dono da verdade, mas um RH como se fosse um setor de engenharia do comportamento. Então, talvez fazendo uma analogia com uma empresa de construção, cara, você precisa de um arquiteto, de um engenheiro que é a pessoa que vai projetar ali a obra, vai estudar qual é o melhor caminho, qual é a melhor estrutura, como isso deveria funcionar, para você desenhar e criar uma estrutura, criar o alicerce ali da construção. Mas uma construção não se faz só com engenheiro. Você precisa das pessoas para estar ali, fazerem isso acontecer, né? Colocar a coisa na prática. E eu acho que quem coloca a coisa na prática, quem faz acontecer, quem tira o projeto do papel e coloca no dia a dia, é a liderança. Eu acho que em termos de cultura, talvez eu até arriscaria dizer que todo mundo faz parte ali. Mas porque as equipes também, acho que, principalmente quando a gente fala de modelos menos hierárquicos, acho que cada vez mais as equipes também fazem parte da construção da cultura, não são só um elemento dentro desse jogo. Mas eu acho que a liderança tem uma responsabilidade grande em botar esse projeto de pé. Acho que esse jogo dividido, o RH desenha, o RH projeta, o RH estrutura, mas a liderança tem que estar ali fazendo no dia a dia acontecer para não ficar um PowerPoint, né? Não ficar uma placa na parede, missão, visão e valores, que todo mundo chega, olha e fala, legal, muito, muito, muito inspirador, e na prática não se traduz, né? As coisas têm que estar muito conectadas, né? Porque normalmente numa empresa você tem ali o quê? Uma estratégia, né? De negócio. Muitas vezes tem alguma associação já à cultura ou não, né? Então, por exemplo, esses dias eu estava até lendo um material sobre uma empresa que era não lembro qual serviço que eles entregavam, mas eles tinham um slogan do tipo, aqui, né, na empresa X, era uma empresa fictícia. O cliente, a gente entrega um serviço ágil, né? Um serviço de qualidade, e o cliente não pode esperar. Era alguma coisa nesse sentido, assim, o slogan da empresa. Então, só nesse slogan você já vê alguns atributos, inclusive culturais, que você quer trabalhando na empresa, né? Sim. O cliente no centro, por exemplo, né? Então fala sobre o cliente ter acesso a um serviço, né, diferenciado e ágil, né? Porque já que ele não pode esperar por isso. Então fala sobre o cliente estar no centro, sobre qualidade, né, de entrega, inovação, de alguma certa forma, para diferenciar o produto, o serviço, e sobre agilidade. Esses três atributos, de certa forma, estão ali na estratégia da empresa. Pelo menos no papel. Tá. No papel tá. Aí isso pode, obviamente, virar lá os atributos, por exemplo, de consumidor no centro, né? Cliente em primeiro lugar, inovação, qualidade, enfim, e agilidade. Pode virar os atributos culturais. Estou dando um exemplo aqui onde tem empresas que linkam a estratégia do negócio com atributo cultural. Tem empresas que não associam as duas coisas. Tem uma estratégia X e depois você coloca lá três atributos na parede. Só que é muito além, né? Então, por exemplo, a XP, outro exemplo aqui real que eu lembrei. A XP fala sobre 3 atributos: sonho grande, mente aberta e espírito empreendedor. Vamos lá, são 3 atributos que poderiam ser para outros negócios também, né? Não está necessariamente associado à estratégia de negócio escrita. Mas são os atributos culturais da empresa. Aí as pessoas acham o quê? Que tem que colocar isso adesivado nas paredes, para tudo quanto é lugar na empresa, para as pessoas chegarem e verem os atributos. Obviamente que faz parte comunicar, engajar as pessoas através desses veículos de comunicação, através de adesivação e uma série de coisas, faz parte, mas não é só isso. Na verdade,
Isso é só o que você está vendo por fora, né? Só o topinho lá do iceberg. Na verdade, um trabalho cultural tem muita coisa ali para debaixo do mar, né? E o que tem para debaixo do mar? Tem o que a gente já comentou aqui. Tem, então, políticas, tem práticas e tem principalmente comportamento. Vou dar um exemplo. Então, a gente acabou de falar sobre um atributo de cultura que é, por exemplo, mente aberta, né? Eu posso ter isso, né, escrito na minha parede. Sim. Posso, eventualmente, inclusive, ter um programa, uma iniciativa de RH que enderece isso como, quem sabe, um programa de ideias, né? Um programa dentro da empresa que captura ideias, porque se é uma empresa que preza por mente aberta, ela também tem que estar aberta para ouvir as ideias dos seus funcionários, por exemplo, né? Melhorias, etc. Então, tá a mente aberta lá na parede, mas também tem um programa de captura de ideias, que poderia bem exemplificar aqui o nosso ponto. Mas, numa reunião, eu, ao colocar a minha ideia, sou logo, por exemplo, cortada por alguém que está na sala, onde essa pessoa, por exemplo, me fala que isso já foi testado antes e que nunca não funcionou, ou que ideias né, desse tema, por exemplo, não são bem-vindas, ou que mulheres não podem dar ideias, ou que pessoas do cargo XPTO não podem dar ideias. Então, você até está escrito na parede, você até tem um programa, mas o comportamento não está dando match, não está adequado. Então, história do walk to talk, né? Até poderia, em momentos como esse, acho que a gente tem que privilegiar, inclusive, o próprio comportamento. Porque se o comportamento condiz com um atributo cultural, perfeito. Você, às vezes, não precisa até de um programa. Não necessariamente você precisa, mas a cultura já está implementada, né? Acho que o programa, a política, ela vai muito mais para fazer essa mudança de chave quando você não está conseguindo chegar lá através de um comportamento mais orgânico, né? Porque muitas vezes as coisas... Uma das definições que eu... Das primeiras definições que eu vi de cultura falavam que daquilo que é comum ao grupo, né? Daquilo que já está ali implementado. Já está ali, já é comum, todo mundo já compartilha, muitas vezes até sem entender muito bem o porquê. Quando isso já acontece, isso já está de acordo com a expectativa, perfeito, não precisaria de nada, fazer nada, né? E aí, agora eu confesso que eu já me perdi. Quem estava fazendo a pergunta? Se era eu ou se era você? Mas eu queria fazer um gancho fazer uma pergunta. Tá, só fechando esse tema sobre o que você acabou de falar, eu acho que a política também, só para a gente não ser aqui inocente de achar que a política, o programa, ele só deve ser implementado quando a gente precisa fazer uma mudança cultural que não está acontecendo de forma orgânica. Eu acho que pode ser um caminho, mas também acho que outro caminho, e para grandes empresas, obviamente, né? Você precisa, sim, colocar isso escrito em um lugar, porque não tem como uma empresa de 30 mil funcionários, por exemplo, você garantir que a cultura vai se dar somente de forma orgânica, né? Aí é muito inocência também imaginar isso. Sim. Até, eu acho que um exemplo claro são as startups, né? As pequenas empresas que vão começando ali já super dentro daquela cultura desejada, de uma forma muito orgânica. As pessoas operam já dessa maneira, mas conforme vão crescendo, sentem-se a necessidade de formalizar isso numa cultura, numa política, criar, assim, obviamente, programas, iniciativas, práticas, enfim, para estarem alinhadas a essa cultura que inicialmente era orgânica, mas à medida que você tem 10 mil, 20 mil, 30 mil funcionários, não tem como você esperar que todo mundo age igual, simplesmente porque quer agir igual. Então, precisa, assim, ter um direcionamento mais formal, etc. Acho que é difícil, talvez seja uma das coisas que eu escuto. Eu tenho estudado muito sobre empreendedorismo digital, né? E acho que um dos grandes desafios dessas empresas que vêm nessa pegada ágil, tem essa questão, e tem muita coisa que funciona organicamente, é justamente quando eles começam a ter escala, né? Você escalar essa cultura. Porque a gente fala muito de escalabilidade sobre produto e venda, mas acho que um dos desafios do RH nesse novo contexto é justamente conseguir dar escala também à cultura, que a gente acabou de falar. Sim. A gente falou no começo, né, do quão isso pode ser um diferencial competitivo. Então você também precisa crescer isso na mesma escala que você está crescendo a sua produção, o seu processo de vendas, o seu negócio, né? Isso é um super desafio. E eu, particularmente, não sei. Muito se fala sobre essa questão da menos burocracia, coisas funcionarem de forma mais orgânica.
dentro da empresa. Eu tenho algumas dúvidas, a gente até entrou na live com o Pelágio, a gente falou sobre isso, como fazer isso sem ser via processo, né? Mas eu já estou entrando até numa das perguntas de fazer, Tá. que acho que tem a ver, não é necessariamente isso, Chegaram mas umas acho que tem a ver. também, depois você vai ver, né? Vamos dar uma olhada. Isso é uma coisa, a gente começa a falar, depois a gente vamos olhando ali. Ó. Vai o Pelágio fazendo pergunta, a Amandinha. Mas uma pergunta que eu queria te fazer, enquanto você for respondendo, eu vou lendo aqui para pegar a pergunta do pessoal. Por onde você acha que, porque falando de cultura, e cultura de fato é uma questão complexa, né? Envolve comportamento, envolve uma série de coisas. E talvez uma pergunta importante é, por onde começar, né? Porque às vezes a gente olha para o iceberg, fazendo a analogia que você fez do iceberg ou de uma montanha, a montanha parece muito grande para a gente escalar, né? Para a gente começar a fazer. E para a gente subir até o topo da montanha, a gente precisa começar, precisa dar um primeiro passo. Então você que já estuda bastante sobre isso, já teve a oportunidade de passar por algumas experiências voltadas para esse tipo de construção, por onde você recomenda que as pessoas comecem a desenvolver, construir ou remodelar a cultura da organização? Quando isso eu vou vendo aqui. Eu imaginei que você me fazer essa pergunta, então até trouxe aqui 3 passos, digamos assim. Pessoa preparada. Hã? Eu falei pessoa preparada, só que eu não sei, se você que está preparado, eu que estou muito previsível também. Talvez um pouco dos dois. Não, porque seria uma pergunta que eu faria para você também. Então, acho que eu pensei, obviamente, sobre o assunto, e não só pensei ali, mas considerei também um pouco da experiência que eu comecei falando aqui na live do ano de 2019, onde eu pude trabalhar com esse tema especificamente, né? Mas eu diria que tem 3 passos importantes, tá? O primeiro passo fala sobre, obviamente, alinhar a cultura desejada à estratégia do negócio, então um pouco do que a gente estava falando aqui. Chegar na conclusão de quais serão os atributos, então, de valor, né, atributos culturais, desculpa, para essa empresa, né, que faz sentido a estratégia de negócio. E, obviamente, acho que ainda dentro desse primeiro pilar, assim, de definir quais são os atributos culturais da empresa, a tendência é que isso seja feito pela alta liderança. E eu acho que tem que ser mesmo, tá? Mas quanto mais a gente convidar pessoas, né, da liderança, por exemplo, inferior, né, do nível de diretoria, do nível gerencial, inclusive, não só da alta liderança, mas da liderança da companhia, melhor. Julia, impossível fazer uma cocriação, uma construção com um grupo tão grande. Obviamente, você vai precisar medir o tamanho da tua empresa, né? Tem formas de fazer isso. Não necessariamente você vai colocar todo mundo numa sala para poder discutir, então, quais são os atributos. Você pode fazer um primeiro filtro com a alta liderança, expor isso para o teu time, né, de líderes, e pedir para eles votarem, pedir para eles contribuírem na escrita, de fato, desses atributos. Acho que meu ponto aqui é definir, então, os atributos culturais com a participação da liderança. E essa participação pode ser de várias formas. Por que a participação da liderança é importante? Porque a gente só se compromete com aquilo que a gente vê que a gente faz parte da construção, né? Quanto maior o nível de construção, né, de algo quanto maior o meu empenho e minha contribuição e meu nível de construção a respeito de um tema, maior vai ser o meu engajamento, né? Então, eu me sinto parte daquela construção, eu não simplesmente estou sendo informado, né, a respeito dela. Então, esse seria meu passo número 1, listar quais são os atributos de valor de cultura alinhada à estratégia de negócio com a participação, com o envolvimento da liderança. Passo 2 é firmar acordos com essa liderança, então. E aí, quando eu falo de firmar acordos, começa no comportamento. Então, se a gente estipulou ali, por exemplo, que liberdade com responsabilidade vai ser um atributo cultural da empresa, eu vou então firmar um acordo com a liderança. Em que sentido? Me parece familiar. Da forma que eu espero, sou familiar, né? Da forma que eu espero que as pessoas se comportem a respeito daquele atributo, né? O que eu quero dizer com liberdade com responsabilidade, né? Como poderia ser, inclusive, da raiz em você, que é um atributo de cultura, que realizamos agora olhando para o futuro, né?
Então, fala de um pensamento que, obviamente, está orientado para resultados imediatos, né? Para resultados no curto prazo, sem esquecer da sustentabilidade do negócio, né? Não é a todo custo, não é de qualquer forma, não pode comprometer o resultado do negócio no longo prazo, pelo contrário, tem que ter esse olhar, essa preocupação, enfim, com a sustentação do negócio. Então, à medida que você, estipulou os atributos culturais, o envolvimento da sua liderança, você precisa, firmar, na verdade, combinados com eles, a respeito de como que o jogo vai funcionar. Como, então, que a gente vai se comportar para dar conta desses atributos culturais que a gente acabou de fazer. E aí é super importante que, nesse caminho, você reconheça os comportamentos que estão reforçando esses atributos e, da mesma forma, também dê feedback, né, para os comportamentos detratores, né, que não estão sendo alinhados ao que você espera. E eu estou falando, inclusive, de atitudes mais severas, como, inclusive, desligamentos, né? À medida que você faz uma mudança cultural, que você espera que as pessoas, por exemplo, se portem de uma forma mais diversa e inclusiva, e você tem um diretor, ou seja lá quem for, agindo de uma forma completamente contra isso, né? Desalinhada, né? Desalinhada a isso, você obviamente pode ter um timing, né? Pode ter um tempo de adaptação, talvez aí 6 meses de adaptação, para as pessoas se comportarem a respeito dessa cultura de forma correta ou não. E aí você vai fazendo reforço positivo e negativo, né? Se as pessoas estão se comportando da forma que você espera, você vai reconhecer através de inúmeras coisas. Através de reconhecimento formal, informal, financeiro ou não. Mas se as pessoas começam a agir de acordo com aquilo que você não quer, isso vai travar a tua cultura. E aí você deveria também ter atitudes, que pode ser desde um comunicado, uma advertência, até sim impactar em baixa performance, impactar em bônus e impactar inclusive em demissões, porque você precisa de gente ali que esteja se comportando da forma que você quer. Tá? Depois que você estabelece teus atributos culturais com a liderança, combina esses combinados, né? Faz esses combinados, reconhece ou não, né? Aquilo que está sendo feito, você precisa divulgar isso para a companhia toda também, né? E aí é importante ter um momento para divulgar um marco zero, um dia D, para você divulgar o que você está esperando. E, claro, já divulgar não só os comportamentos, mas também as práticas, iniciativas que vão sustentar aquilo, né? Então, a gente falou aqui de práticas, políticas e comportamentos. As 3 coisas precisam estar alinhadas a esses atributos. Não adianta só falar que eu quero ser inovador, eu preciso dizer como que eu espero que você se comporte de uma forma inovadora e quais são as práticas e políticas, enfim, que a empresa vai fornecer para fomentar a inovação. Você falou disso, uma coisa que eu lembrei, falando do quanto falar é importante, mas se você não age, né? Se você não age na mesma medida, cara, isso não gera o resultado que você espera, né? E aí eu estava lembrando de alguns cases que falam de pesquisa de cliente, né? Fazer prototipação de produto, que você fala, alguns anos atrás, as empresas faziam protótipo do produto, faziam pesquisas indo lá perguntando para o cliente, né? Você compraria um produto XPTO assim, assim, assado? E ao longo do tempo, acho que as empresas foram aprendendo que essas pesquisas não eram eficientes, né? Não eram efetivas, porque elas começaram a reparar que não necessariamente o que as pessoas falam é o que elas fazem, né? E aí, ao longo do tempo, elas começaram a ver que é melhor você lançar um produto pequeno, você fazer um protótipo e tentar vender, você botar ele no mercado, vai ser muito mais assertivo do que você ir lá e ficar perguntando para as pessoas. Acho que isso demonstra, de alguma forma, que o desafio que é você alinhar o que você fala e ver o que as pessoas fazem. E aí eu queria fazer um gancho com uma pergunta que o Pelágio falou. Enquanto você estava respondendo, eu me comprometi a olhar as perguntas. O Pelágio fez uma pergunta bem interessante ali, falando de como medir, né? Porque acho que um grande desafio dentro das empresas, a gente vê muito isso. E aí, falando talvez da área de RH, como medir, né? Se tem alguma forma de você medir a evolução desse plano de transformação cultural, né?
Você tem alguma coisa em mente? Eu até pensei, quando você estava falando, eu pensei numa coisa aqui, mas queria, como a história é bate-bola, se você quiser, se você já tiver uma coisa em mente, você fala e depois eu complemento. Tá. Eu acho assim, obviamente, acho que a primeira forma de medir que me vem em mente são através dos pulse checks, né? Então, acho que a gente dentro do mundo corporativo estava acostumado com aquelas pesquisas que a gente chamava de pesquisa de clima, né? No Que fim depois do virou dia, engajamento, né? Pesquisa de clima, depois virou pesquisa de engajamento. O nome muda, exato. mas é mais ou menos parecido. Acho que não estou me importando tanto com o nome aqui, Sim, porque no fim do dia isso avalia a cultura, né? E aí, se não tem se não tem necessariamente alguma pergunta ali especificamente sobre cultura, deveria ter, na minha opinião, mas ainda que não tenha, você está avaliando cultura no final do dia, né? Agora, assim, a gente costumava fazer essas pesquisas em períodos muito distantes, na minha opinião, né? É, seja de 2 em 2 anos, seja a cada um ano. O mundo hoje está mudando muito rápido. Então, eu tenho visto uma tendência de realizar pulse checks, que são pesquisas com um prazo mais curto entre uma e outra. 3 em 3 meses, no máximo de 6 em 6 meses. É justamente para você não só medir alguns pilares essenciais, né, mais de RH, é, como que você está avaliando a questão de carreira, por exemplo, na empresa, mas também temas como que você está avaliando o comportamento da liderança, como que você avalia, por exemplo, que a gente está se comportando a respeito dos nossos atributos culturais, como que você enxerga os atributos culturais e citar os atributos da empresa no dia a dia. Se a gente de fato você percebe no seu ambiente, né, nas pessoas que estão ao seu redor, na sua liderança, as pessoas estão agindo dessa forma ou não. E aí citar os atributos, pedir para as pessoas responderem, deixar campo aberto para as pessoas citarem se aquilo ali está sendo enxergado ou não no dia a dia. Inclusive, perguntarem para as pessoas quais são os tipos de programas e iniciativas dentro da empresa que você enxerga que estão sustentando nossos atributos culturais, as pessoas fazerem o link ou não fazerem, né? Elas podem ali dizer que elas enxergam os programas, ou elas podem atualmente não enxergar. Então, você tem um problema, inclusive, de comunicação, né, do seu atributo cultural. Então, os pulse checks funcionam bem para avaliar também cultura. concordo plenamente com o que você falou. Eu só complementaria com uma coisa que talvez não seja tão simples, mas eu acho que é super importante. Porque eu penso que a cultura, como a gente falou, ela é um diferencial competitivo, mas é um diferencial competitivo para chegar justamente num resultado. Tem um objetivo de negócio por trás. Eu imagino que a cultura ela não pode ser uma coisa, por que você quer uma cultura assim? Porque eu acho bacana, ou porque está na moda, ou porque é politicamente correto, né? Apesar de eu não gostar muito desse termo, que acho que tem uma conotação pejorativa no geral, mas porque é bonitinho, porque dá uma boa foto, dá uma boa matéria de revista, digamos assim. Eu acho que não é esse o real motivo. Você tem que pensar numa cultura porque ela de alguma forma vai sustentar o resultado que você espera do negócio. Além dessa checagem da percepção, né, fazer pesquisa, e eu não conheço uma forma melhor de você monitorar e quantificar percepção do que através de pesquisa, seja quantitativa ou seja qualitativa, né, acho que elas se complementam, mas você também tem uma meta de negócio que esteja atrelado a isso. Então, por exemplo, no exemplo que você deu, falando de cliente no centro que ele não pode esperar, eu entendo que você tem que ter uma métrica de negócio, para além da percepção das pessoas, uma métrica de negócio que todo mundo acompanha ali. A gente pode falar depois de como também se reforça isso, mas que todo mundo acompanha, que esteja o NPS, talvez o nível de satisfação do cliente e o tempo de espera, o cumprimento de SLA para a entrega do cliente. Então, eu acho que além da percepção, isso tem que se traduzir em resultado. Se não se traduz em resultado, alguma coisa tá desequilibrada, você precisa ajustar. Não é simples, acho que não é um desafio simples você criar métricas que reflitam a transformação cultural que você quer, métricas de resultado, mas eu acho que eu não consigo ver não consigo ver como deixar isso de fora do jogo, né?
Eu acho que está perfeito, tem toda razão. Esse exemplo que você, né, que a gente comentou aqui do cliente no centro, é algo que as empresas todas falam, né? Assim, eu vejo muita gente falar sobre, obviamente, o consumidor e o cliente estar no centro, sobre fazer pesquisas, só que o quanto que isso é uma realidade, né? E aí, ter, obviamente, um objetivo, né? Enfim, métricas de negócio atreladas a isso, acho que, como você mencionou, faz todo sentido. E para dentro da empresa, esse atributo cultural do cliente no centro também tem que estar tangível em algumas ações. Eu não posso dizer, por exemplo, que é importante para a gente ter o cliente no centro e quando um novo funcionário chega, ele sequer tem conhecimento sobre quais são os meus clientes, sobre quem é o meu cliente, sobre qual perfil de cliente eu tenho. Ele não tem sequer conhecimento sobre quais são os gostos, né? Qual é o gosto do meu cliente, quais são os hábitos de consumo do cliente, enfim. No dia, por exemplo, do consumidor, a empresa faz alguma coisa, né? Sobre esse dia. Além de postar na rede social. Além de fazer um post na rede social, parabéns no dia do consumidor. Além de só fazer um post na rede social, se isso é realmente relevante, obviamente a gente precisa avaliar a satisfação do cliente, né? Através de todas as pesquisas que você acabou de falar, e ter também iniciativas para dentro de casa que sustentem isso, porque não dá, por exemplo, para só o pessoal lá de marketing ter o cliente no centro é importante, não dá para só o time de marketing lá, sei lá, de 15 pessoas ter conhecimento sobre cliente. A empresa toda precisa, de certa forma, não no nível aprofundado como o cara de marketing vai ter, obviamente, mas toda a empresa precisa ter minimamente conhecimento sobre quem é o cliente. Então, não importa se você é de finanças, de RH, enfim, tem que estar no DNA de todo mundo, né? Total. Muito bom. Você já me fez 2 perguntas. Isso que eu ia falar. Eu falei, cara, acho que tá meio desequilibrado. Agora tá na tua vez. Vai lá. A minha pergunta é com base nesse momento que estamos vivendo, né? Como que, na tua avaliação, dá para se fazer como que acontece essa adaptação cultural, né, para esse momento onde está tudo acontecendo de forma remota, né? Então, assim, cultura se dá através, a gente já falou, de programas, iniciativas de ritos, né? Rituais de cultura, encontros, programas, enfim. Como que a gente sustenta esse tipo de ritos no modelo online, onde você não tem aquele olho no olho, onde você não tem um encontro? Como não tem olho no olho, a gente não tá aqui, ó. Tô olhando, olho no olho. Não tem valor humano. Mas brincadeiras à parte, eu acho que tem um pouco disso. Eu não sei se você tem uma resposta pronta, está todo mundo aprendendo com esse processo, com esse novo contexto, mas eu acho que é muito disso, a gente procurar adaptar as situações, e uma coisa que eu falo muito aqui, principalmente aqui no canal, eu falo muito na minha vida, mas acho que aqui no canal, como eu tenho um viés educativo, um viés educacional, eu reforço muito, porque eu acho que é uma coisa importante para a gente ter como... É uma coisa que fez muita diferença para mim na minha formação, eu procuro compartilhar com as pessoas. Cara, procura se prender mais no fundamento das coisas, na essência, qual é o objetivo fundamental das coisas, do que na forma. Porque acho que quando a gente foca no fundamento, quando foca no essencial daquilo, fica mais fácil de você adaptar às novas circunstâncias, aos novos contextos. E aí, um dos fundamentos para mim de preservar a cultura é a questão da comunicação. Então, ok, a gente precisa comunicar. A gente vai conseguir comunicar da forma que a gente comunicava antes. Tá? Talvez antes a gente estava muito acostumado, muito confortável em fazer as comunicações via reuniões presenciais e falando olho no olho, como você falou, com o calor humano. Eventualmente a gente vai ter que adaptar um pouco isso. Mas eu acho que tem outras formas de a gente encontrar, e acho que uma outra alavanca que acho que pode ajudar bastante a gente nesse momento são as tecnologias. Acho que as tecnologias estão aí, disponíveis já há algum tempo, só que a gente talvez não olhasse muito para elas, ou olhasse com uma outra perspectiva. Acho que as tecnologias acabaram entrando muito dentro do contexto de entretenimento. Acho que as pessoas, por exemplo, todo mundo faz no grupo no WhatsApp para se falar, para piada,
para as coisas são divertidas, mas às vezes para o trabalho talvez não tenha entrado tanto. A gente tinha uma resistência talvez maior em aderir aos benefícios da tecnologia para o trabalho. Esse contexto tem mostrado que tem muito a ser explorado sobre isso. Eu acho que, fazendo uma analogia aqui sobre um outro assunto que se fala muito, da subutilização, né? O quanto que a gente você vê muitas pesquisas que falam da subutilização do nosso potencial criativo, do quanto o nosso cérebro pode gerar. Eu acho que a tecnologia talvez esteja num... Depende muito da geração, né? Algumas gerações já aproveitam melhor, outras não, mas dentro das empresas a tecnologia vinha sendo muito subutilizada. E eu acho que dentro desse novo contexto, eu acho que a gente foi obrigado a usar a tecnologia mais no seu potencial, não sei se máximo, mais próximo ali do ideal, mas sempre mantendo em mente que a tecnologia é só um meio. O que a gente precisa fazer, na verdade, é se comunicar, e talvez até vou além, mais do que se comunicar, se relacionar. A gente precisa se relacionar. A forma que a gente vai se relacionar, eventualmente, vai mudar ao longo do tempo. Sim. Mas a gente precisa se relacionar para garantir ou para estimular a manutenção da cultura. Eu acho que você usou uma palavra-chave aí, que é a nossa capacidade de adaptabilidade, né? De adaptação. Então, tudo dá para se adaptar. Então, se você tem ali um rito cultural que eventualmente era presencial, concordo. Isso é só a forma de ser entregue, né? Que tipo de mensagem que você quer passar ali? Você quer passar o quê? Uma mensagem de menos hierarquia, de inovação, de mente aberta. Você consegue passar as mesmas mensagens através de um outro formato. Eu acho que nada tão útil a desenvolver a nossa adaptabilidade do que a necessidade, né? Nada como a necessidade para fazer as coisas acontecerem, né? Quanto tempo a gente discute essa questão do home office dentro de RH e fala, não, parecia aquelas discussões, né? Aquela história do... Tem gente que encontra 5 problemas para cada solução. A discussão do home office eu tinha a sensação que era um pouco disso. Para cada solução que se encontra, tinham 5 problemas, 5 dificuldades que surgiam instantaneamente. Nada como a necessidade de fazer para que todas essas dificuldades sumissem, né, do mapa. Eu lembro muito de discussões do tipo, nossa, mas como é que eu vou saber se a pessoa está trabalhando em casa? Eu preciso ver a pessoa aqui. E como é que você vai saber se a pessoa aqui também está trabalhando, né? Que ela pode estar em qualquer outro lugar. Na verdade, é muito mais uma questão de confiança, de autonomia, confiança no time. Então, obviamente, paradigmas e crenças, né? Paradigmas e crenças, que tem tudo a ver com o que a gente está falando, né? Acho que a cultura tem muito a ver com isso. Que você acabou de falar é perfeito, assim, porque tem muito de crenças individuais, né? Então, assim, muitas vezes a liderança tem crenças individuais, né? A alta liderança tem suas crenças individuais, tudo bem, que construíram essas crenças, mas levam isso para a empresa como verdades absolutas, né? Isso vira... A gente acabou não falando sobre isso, mas isso vira muitas vezes verdade absoluta e vira às vezes atributo de cultura da empresa, né? Mesmo sem estar no papel, talvez... né? Mesmo sem estar no papel, eventualmente vira um atributo. Exato. Pode até não estar no papel, mas é assim que as coisas funcionam, né? E aí a gente talvez não precise entrar nessa área, mas isso vai mudar muito também, por exemplo, de empresa para empresa. Empresa familiar, que é isso mesmo, né? Aquela crença individual ali interna do sujeito que é o dono da empresa vira a cultura. Ok. Outras empresas maiores, multinacionais, né? Assim, tem uma... Teoricamente, né, pelo menos no papel, tem uma cultura desejada, mais padronizada, enfim, né, global e etc. E aí as pessoas que estão ali dentro deveriam agir de acordo com tal, mas às vezes tem algum tipo de liderança com as suas crenças individuais, que acaba falando mais alto do que o que está né, na estratégia, etc. Tem aquela grande frase, né, que a cultura come a estratégia no café da manhã. Então, acho que é uma grande frase para a gente trabalhar isso aqui, porque no fim do dia a mensagem a estratégia pode ser linda, o que está no papel pode ser a coisa mais linda, maravilhosa escrita, né? Mas se a cultura, se o comportamento não está de acordo, o famoso walk the talk também, né? Não adianta nada. Então vai comer no café da manhã, de fato, né?
E no final do dia o mercado, porque eu acho que tem algumas coisas que a gente fala muito de cultura e às vezes tem a sensação que a cultura é algo que floresce do interior da empresa, mas uma coisa que você trouxe falando das grandes empresas multinacionais, ou empresas que estão mais expostas ao mercado maior, elas sofrem muita pressão de fora para dentro. E acho que muitas dessas mudanças vêm de fora para dentro. A própria questão da diversidade, vem da sociedade. Eu imagino que algumas empresas que não necessariamente estavam dispostas ou interessadas em fazer essa mudança, acabaram em algum momento cedendo ou vão ceder mais cedo ou mais tarde, porque existe uma mudança da sociedade em relação diretamente em reputação, né? Reputação e no final do dia impacta em resultado, consumo, então tem... Sim. É o que a gente estava falando, né? No final das contas a gente está falando de resultado, a empresa tem que gerar resultado e a cultura tem que estar alinhada com isso. Se a liderança não se atentar a isso, a algum momento essa notícia vai chegar, vai bater na porta e vai ter que acontecer. Liminha, a gente tá próximo aqui, tá faltando 3 minutos aqui, 3 minutos aqui para você ver, passar. Eu tava com várias perguntas aqui para fazer ainda, mas vamos fazer uma assim rapidinha. Conta um exemplo aí onde você viu uma cultura, o que a gente falou, né? Algum comportamento atrelado a essa cultura desejada. Conta um positivo e outro que a cultura queria alguma coisa, mas o comportamento não estava completamente desalinhado. Que a cultura do papel estava dizendo uma coisa. Precisamos citar empresas por aqui. Ih, rapaz. Deixa eu pensar aqui. Nossa. Me colocou numa. Assim, deixa eu pensar. Uma situação de que a cultura estava apontando para um lado. Mas tem muito. Mas tem essa questão da liberdade e da inovação. Acho que isso é uma coisa. E acho que isso depende da empresa porque está muito. Acho que é um processo cultural que a gente vai ter que passar. As empresas falam muito de inovação, de dar liberdade, de empoderar as equipes, mesmo que isso não esteja no papel, mas eu vejo isso muito um discurso muito forte dentro das empresas, mas eu acho que tem uma curva de aprendizado grande aí da liderança como um todo. Eu mesmo já passei por situações dessas, de você ali, na hora que você está ali liderando a equipe, tem alguma hora que você fala ali, não, tá, mas se você não acredita que aquilo vai para frente, muitas vezes você corta uma ideia que poderia ser excelente na essência, porque você tem medo, você acaba tendo medo de testar. E se você não testa, muito se fala dos estudos de inovação, da importância de você testar, né? De você testar, de você começar pequeno, errar pequeno e rápido para errar barato. E acho que isso é um grande desafio no dia a dia. Acho que até as empresas que estão mais avançadas nisso, ok, elas vão acertar, elas vão conseguir cumprir com esse acordo 80-20, 70-30. Mas você cumprir com esse acordo todo dia ali, você ter a disciplina de cumprir com esse acordo todo dia, cara, é muito difícil. É muito difícil. Então, acho que esse é um exemplo que você eventualmente vai pegar. Eu vou conseguir lembrar de vários. Eu consigo lembrar de coisas que eu já passei que eu não consegui cumprir com esse acordo. Muito bom. Bom, tá começando a contagem regressiva dos dois minutos aqui. Julinha, para terminar, queria te pedir, deixa uma mensagem então para o pessoal que está seguindo aqui. Tem muita gente que está aqui no canal que está querendo começar na área de RH, querendo dar os primeiros passos. Que conselho você daria para essas pessoas em 1 minuto e meio? Que conselho você daria para essas pessoas para elas começarem bem na área de RH e terem uma carreira promissora de sucesso como a sua? Desafio. Ai, Jesus, vamos lá. Vou vincular aqui a cultura, né? Porque eu acho que, assim, independente da área que você estiver de RH, você pode estar numa área especialista, seja remuneração, seja talent, seja relações trabalhistas, seja o que for, você é um guardião da cultura da empresa, sabe? Assim, e eu acho que é isso, inclusive, que diferencia a gente como RH. Porque uma posição especialista, né? Você vai aprender a respeito daquilo, você vai, obviamente, se dedicar e fazer o melhor que se pode, vai ser destaque naquilo, etc. Mas ter esse viés, né, do guardião da cultura é algo que vai também te diferenciar, né, como funcionário. Às vezes, teu escopo, acho que RH, você está com os olhos abertos. Você é o olho, você é o guardião também de cultura por onde você estiver. Então, fica atento a esse ponto. Qualquer coisa que você vir que poderia ser mudada, né, para reforçar a cultura, ou alguma coisa que não está sendo realizada da melhor forma, né, não está potencializando a cultura desejada, eu acho que você deveria
direcionar para a área responsável, falar com a liderança, porque certamente isso pode ser mudado e não deixa quieto, assim, sabe? Não deixa passar isso. E lembra que cultura, como a gente falou,